só iniciar aqui. Boa noite a todos. Muito obrigada, doutora Jaqueline, por aceitar esse convite para hoje a doutora estar falando para a OAB Subseção de Santana. É um prazer recebê-la aqui. A doutora Jaqueline, ela ingressou na magistratura desde 98, né? E já vem especializando na vara especializada de família desde 2004. É titular atualmente da terceira vara de família e sucessões da comarca de Várzea Grande, Mato Grosso, mestranda em filosofia, pós-graduada em constelações aplicadas aos direitos sistêmico, que é a nossa temática de hoje, que ela vai nos agraciar com todo esse conhecimento, né? Especialização no Poder Judiciário pela GV, Faculdade de Getúlio Vargas, e também a sua extensão de constelações estruturais sistêmicas para Henning School. Tem todo o seu trabalho dentro da justiça restaurativa, atuando sempre nos projetos, nas oficinas, então ela vai trazer um pouco desse conhecimento, o que é o direito sistêmico hoje, né, que é, na realidade, esse novo olhar para dentro do direito. Volto a dizer que quando eu fiz o convite para a doutora Jaqueline, foi um prazer, porque ela sempre foi muito acolhedora, muito disponível, né, e estar aberta. E ela me disse assim, Marta, estou a serviço, então estou aqui sempre aberta para as novas e as necessidades, o que a gente precisa renovar, né, todo esse momento. Então, nesse momento eu passo para o doutor Matheus, para ele que está representando a nossa subseção OAB Santana, esse carinho também, doutor Matheus é uma pessoa maravilhosa e muito apreciador do direito sistêmico também, desde o começo me acolheu bastante nessa comissão, e eu espero que a gente faça hoje um bom trabalho, em prol e estar a serviço do direito em si. Doutor Matheus, a palavra é toda sua. Obrigado, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a doutora Jaqueline Cheruli. Agradeço pelo ato nobre da senhora aceitar o convite da nossa Comissão de Direito Sistema da OAB de Santana, em nome de toda a diretoria e em nome de todos os presentes. Essa comissão nossa, que é presidida magistralmente pela doutora Marta Trave, a quem rendo minhas homenagens, e uma homenagem também especial à minha querida amiga, doutora Elisa Reis, que aqui também nos assiste aqui. E queria agradecer à senhora, não só pela sua presença, obviamente, já nos encantaria pelo conhecimento, pela avidez, obviamente, do tema, mas da disponibilidade que a senhora colocou nos dias atuais para servir para nós de conhecimento. Queria agradecer antecipadamente e pedir para que Deus abençoe a todos os senhores presentes e a nossa querida palestrante. Muito bem-vinda e muito obrigado pelo aceite. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço o convite da doutora Marta e do doutor Matheus, da subseção de Santana. Com muita alegria que eu venho aqui para esse bate-papo. Realmente eu estou a serviço, né? E sou uma servidora, então eu estou disponível, né, para compartilhar o pouco que eu sei. Talvez eu tenha um pouquinho de experiência, porque eu, ao ter contato com essa ciência, eu logo me interessei em trazer os experimentos, né, a parte prática para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Doutora Marta, agora, depois que a senhora fez a leitura aí, uma suma, eu vou diminuir meu currículo, porque me traz muita responsabilidade essa mania de estudar. E a senhora leu assim, falei, uau, vou mudar isso aí bem rapidinho, né? Porque essa leitura cria uma expectativa.
Eu quero agradecer aqui a Alexandra, que está na França, porque foi por meio dela que eu conheci a doutora Marta, né? Eu fazia academia sistêmica com um grupo da França, fizemos o ano passado, e foi pela academia sistêmica, com esse grupo de franceses, que nós nos conhecemos. Eu quero agradecer também a presença, aqui está conosco a doutora Lisandra, que é juíza no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Obrigada pela presença, doutora. Doutora Lisandra, ela é responsável pela parte de abordagem sistêmica no tribunal lá do Rio Grande do Sul. Bom, eu disse para a doutora Marta que eu não ia compartilhar material. Nós vamos ter um bate-papo. Mas eu guardei uma imagem para compartilhar aqui, que diz muito sobre nosso grupo, nosso encontro, o que nós vamos compartilhar hoje. Se puder habilitar para mim aqui o suporte, para eu compartilhar uma imagem, é possível? Sim, é possível. Eu estou abrindo, eu já abri aqui. Veja se... Só me habilitar, não... aí eu já acho aqui e já compartilho. Mas posso mandar para você aí, doutora Marta, se não conseguir me habilitar. Tá. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Ah, me habilitou. Habilitei, né? Uhum, habilitou. Ótimo. Deixa eu só achar a pasta aqui para poder compartilhar. Eu deixei aberta, mas acho que fechou. Deixa eu verificar aqui. A distância de 1972 do Roberto Carlos para 1912. Vamos ver se agora é possível. Sim, estou compartilhando, né? Assim, Na doutora. verdade, abriu... Deixa eu maximizar. Aí. Compartilho com vocês? Estão vendo? Sim, está. Então, nós Para mim temos está aqui uma imagem do Dominique Barter, que diz: a gente tem uma cultura que tem muito medo do conflito. E quem teme conflito tem fantasias totalitárias. Eu quero começar, então, nossa fala, nosso encontro, falando sobre conflito. Nós temos muita abertura para falar do sistêmico, da abordagem sistêmica, mas o conflito ainda nos assombra assim, sobremaneira. Ontem mesmo, um advogado, eu tenho muitos amigos advogados, e ele à noite me ligou e falou assim: eu ainda não sei trabalhar na mediação, mas por tua culpa e por tua causa, eu tenho caminhado muito nessa área. Ele disse. E eu falei para ele: olha, vai chegar aqui num curto espaço que o exercício da advocacia vai estar mais ligado à mediação, conciliação, ou seja, ao sistema multiportas, que propriamente ao conflito e ao litígio. Estamos caminhando para isso, e eu tenho percebido que o Conselho Nacional de Justiça ele não tem medido esforços para cada vez mais fortalecer o sistema multiportas, inclusive deixando aberto a criação de meios, né, de métodos, de formas que sejam, né, levadas até ele. Bom, vamos lá. Então, vamos começar do bicho-papão, o conflito.
Porque só do olhar para o conflito de um novo prisma já é um caminho bem interessante, já assim, abre uma porta bem significativa para o exercício da advocacia e para a atuação de todos nós que somos o judiciário, né? O judiciário não é um magistrado sozinho, o judiciário não é o Ministério Público sozinho e não é formado por advogados. Nós somos um sistema. Se nós nos olharmos como um sistema, primeiramente, já cria um ambiente bem harmônico, né? Sozinho eu não faço nada e nenhum profissional da área formado sozinho não fará nada. Então, nós somos um. E quanto menos forte um de nós for, é esse menos forte que tem toda a força do grupo. Porque nós vamos estar dependendo totalmente dele. Então, qual que é o nosso interesse? Que todos sejamos fortalecidos, né? Todos nós sejamos fortalecidos, porque quando todos nós somos fortes, nós podemos realizar mais, trazer mais, construir mais. Então, vamos ao conflito. Fiz umas anotações aqui, só para não me perder, porque eu falo demais. E eu tenho que... Esse tempo é muito precioso, né, para nós. Bem, o conflito, ele é um fenômeno, né? Ele é um fenômeno natural, ele é um fenômeno universal, e ele define, de forma assim, muito ampla, o fato da nossa vida. Doutora, se ela está muda. Pronto. Alguém aí do comando tinha baixado aqui. Pronto, vamos lá. Então, nós vamos experimentar na vida, né, em todas as nossas manifestações, várias formas de conflito. Nós temos os conflitos entre países, raças, grupos, classes sociais, entre idades, pessoas, homens, mulheres. E nós vamos, então, experimentar este conflito vivendo conosco mesmos ou nessas relações que eu enumerei, que eu relacionei aqui. E em ambientes, né, bem diversos. O que esses conflitos, ou o que os conflitos representam? Os conflitos, eles nos trazem crescimento e desenvolvimento, desde que nós convivamos positivamente com eles. E conviver positivamente com os conflitos implica em gerenciá-los, primeiramente, e resolvê-los sequencialmente. Isso é importante porque quando um conflito ele nos ultrapassa, ele passa então a nos dominar. E não sabemos, né, isso acontecendo, nós não vamos conseguir lidar com esse conflito. E nós vamos nos transformar também em geradores de violência e de destruição. Eu vivi muito essa questão do conflito ultrapassar, né? Todo o meu início, eu não vou repetir aqui, eu já falei muito sobre isso, o que me trouxe até a abordagem sistêmica, o que me trouxe até a filosofia hellingeriana,
era exatamente isso. Eu sentir a energia do litígio numa sala de audiência e não ter capacidade, formação e sabedoria, vamos colocar assim, não para conduzir uma audiência, presidir uma audiência, para sentenciar em audiência, não se trata disso, mas para pacificar as pessoas no sentido delas se reconciliarem consigo mesmas, né? Que esse é o grande papel de quem trabalha com a justiça multiportas. Você ser um agente que leva pacificação para as pessoas. As pessoas podem, então, experienciar a sensação de paz. Bem, os esforços humanos, em geral, né? A gente vai falar sobre humanidade, sobre o homem, desde lá do homem dos primórdios, ela visa a produção e a satisfação de necessidade. A nossa fala, quando nós chegamos ao judiciário, é a expressão de uma necessidade. E tudo que a humanidade faz é no sentido de satisfazer as necessidades de todos os tipos, né? E a que isso vai levar? Então, a vida segue, né? Nós vamos nos guiando, então, pelas nossas necessidades e pela solução dos problemas e dos conflitos de relacionamento e convivência em relação a tudo que a satisfação de necessidade gera. Então, em relação aos conflitos, nós somos agentes ativos, porque essa nossa busca, ela sempre vai criar conflito, mas também nós sempre teremos a possibilidade, a competência para solucionar. A solução dos conflitos que, de forma fenomenológica, se manifestam na nossa existência, na nossa vida, nas nossas relações, a solução está em nós também. Então, nós podemos regular os conflitos, nós podemos transformar os conflitos. E, tirando o que nós buscamos aqui como um grupo específico, como que a humanidade, quando ela começou a se deparar com a dimensão dessa busca de crescimento, de desenvolvimento, de satisfação de necessidade pessoal, como grupo, né, como comunidade, o que começou, então, a existir no mundo, né, na busca de solução desses conflitos? A religião, a política e a justiça como instituição. E aí também começa a polícia e os exércitos, no sentido de que essa concepção viesse para proteger os povos. Mas como essa busca e a necessidade, essa manifestação, ela é constante e crescente, os exageros, os excessos, né, as agressões, as lutas, as guerras, elas colocam em risco a segurança. Então, se avança no sentido de dominar, né, de conter, e isso vai gerando tudo o que se cria, tudo que se criou para que houvesse, então, um controle e uma satisfação, continuou gerando conflito. Então, eles estão presentes também na natureza. Nós podemos observar isso numa floresta, né, no crescimento de uma vegetação, no reino animal, é facilmente constatado e observado o conflito e a dominação e o que se estabelece entre os animais, né? Inclusive nos sencientes, para que haja uma organização. Mas o grupo humano é o que mais se
organizou dinamicamente. Mas, no entanto, o uso inadequado desses meios, né, desenvolvidos e criados pelo homem, se transforma em alienação, em repressão, em confusão, em violência de todos os tipos. Mas onde começa o conflito? Em nós, em cada um de nós. E nós vamos nos deparar logo na infância, porque nós nascemos, é interessante isso, né? O caminho que a gente faz. Nós nascemos totalmente colaborativos. E a gente constata isso com facilidade, né? Se nós entrarmos numa sala de um hospital, onde há crianças que acabaram de nascer, e se uma criança desse grupo de recém-nascidos chorar, vai ter criança chorando junto. Então, a maior prova de que nós somos altamente, né, compassivos e empáticos, né, é que é isso aí, a manifestação da criança. E é por isso que, quando a gente começa a treinar, né, a dar cursos e treinamentos de postura sistêmica, nós pedimos para os cursistas, né, seja criança, né, tem agora em você a criança que você foi, porque a criança ela é totalmente limpa, né? Aquela tábua rasa que sem registro, sem nada construído de forma preventiva. Então, esses conflitos, só que aí já antes de completar o primeiro aninho, a gente já começa a elaborar, criar conflitos, e a partir daí a gente vai ter conflito com os pais, com os irmãos, com os parentes, os vizinhos, colegas de estudo, colegas de trabalho, parceiros, amigos, né? E dependendo das associações, né, que nós fazemos, dos grupos que frequentamos, nós podemos também ter conflitos com etnias, com classes sociais, com grupos sociais, cidade contra cidade, regiões e países. Bem, isso nos mostra que o grau do conflito, ele gera grande violência, acarretando destruição, né? E as guerras mesmo, né? Bem, e como que civilizadamente nós podemos olhar para todo esse movimento da humanidade, tudo que foi criado no sentido de conter, e que hoje nós fazemos parte. O que a sociedade criou no sentido de exercer um meio desenvolvido, vamos colocar assim, de violência. O nosso próprio sistema judicial, a mídia, a comunicação, as atividades políticas e qualquer meio ou forma que nós utilizemos para reduzir, limitar, destruir o inimigo, o adversário, o concorrente e aquele que nós acreditamos que nos ameaça de uma certa forma ou outra, tudo que nós olharmos com essa visão que eu agora descrevi aqui, vai ser uma forma de instituir conflito, mas num véu de desenvolvimento, sob um véu de desenvolvimento. Vamos lá. Como, então, que nós chegamos, né, ao que nós denominamos, falamos hoje, de sistema multiportas? Bom, nós temos, então, as técnicas e os métodos que têm levado à compreensão de soluções. Então, nós estudamos, nós fazemos todo curso, nós vamos para a universidade, nós queremos aprender. E o nosso sistema de aprendizado,
ele é totalmente distinto do sistema de aprendizado do Ocidente, do Oriente, desculpa. Então, nós somos muito mentais, e então a gente não compreende, a gente quer entender. Então, nós vamos para o mental. E todas as técnicas, né, que nós estudamos, que têm trazido índices de forma comprovada para pacificação e solução, passa pelo caminho da compreensão. Bem, então, o que a compreensão vai nos levar? A compreensão, ela, então, nos leva a modificar a forma de olhar os conflitos. Então, se a minha abordagem em relação aos conflitos, ela é mudada, quando eu mudo a abordagem, eu estou na compreensão. E depois a gente começa a olhar, eu acredito que aqui o grupo trabalhe muito com isso, os conflitos, eles se repetem, né? A gente começa depois a mapear e já identifica. Embora a solução, a pacificação, vai depender individualmente de quem o traz, né? Da pessoa que porta, que chega até nós ali, mas eles são, de uma forma geral, eles se repetem. Olha que interessante esse registro aqui. Na pré-história, já tinha registro de conflito e havia enfrentamento, né? Onde nós temos aqui registros? No Nilo, de 12.000 a 14.000 anos passados, né? Houve uma descoberta onde se registrou 177 mortes. Então, esse é o registro mais antigo de batalha e com número de mortos, no Nilo sudanês. Mais perto do nosso tempo, vamos colocar assim, uma coisa mais moderna, de 3.000 anos antes de Cristo, em Barcelona, na Espanha, há um registro de restos mortais de 168 indivíduos, onde também se identificou 68 pontos de flecha que foram utilizadas nessa batalha. Então, esses registros que se chegou, né, e são registros inéditos, mostram o quê? Que os conflitos, eles são atemporais, né? Eles se repetem, então eles são atemporais. É desde sempre e repetindo. Bom, vamos lá. E a solução? Como que ela chega, né? Só é possível uma resolução em relação ao conflito se nós trabalhamos com uma mentalidade, né, que traga neutralidade ativa, de uma perspectiva que não analisa, não julga e não sanciona. E aqui eu acho que está a chave, né? Aqui é a chave. Por quê? Eu digo sempre que o advogado, ele é o primeiro juiz da questão que chega, da questão colocada pela parte. E essa neutralidade ativa, ela vem muito do primeiro atendimento. Olha, quando esse processo chega lá no judiciário, se ele primeiro é destinado ao Ministério Público, olha quanto ele vai andar para chegar na mão de um juiz. Ou se ele vem direto para um juiz, o tanto, mesmo assim, o tanto que ele já caminhou. O que ele já chega com carga de postura ali, né? Então, eu vejo assim, a hora que eu falo que aqui está a chave da resolução,
eu digo que a peça, aqui está a chave, mas a peça que tem que portar essa chave, primeiramente, são os advogados. Está na mão dos advogados essa transformação, e não é sem motivo que hoje nós temos, pelo menos se nesse último mês não se criou nenhuma nova comissão de direito sistêmico na OAB, nós tínhamos 124 comissões. Então, não é sem motivo que a gente vê essa expansão maravilhosa e nas mãos certas, né, nas mãos dos advogados, que o sujeito transformador de tudo isso é o advogado, não é o juiz. Muitas pessoas falam assim, nossa, como eu queria um juiz assim na minha comarca, como eu queria ter alguém que trabalhasse assim na minha comarca. Eu diria que não. Não. Eu acredito numa transformação maior a partir da postura sistêmica dos profissionais do direito. O primeiro contato. Porque o que os colegas, eu digo colegas, né, porque eu tenho inscrição, como diz um amigo meu, advogado de uma comarca que eu passei aqui do interior, quando ele me encontra, ele fala, Jaqueline, você está juíza, mas você é advogada, porque eu sei a tua inscrição e ela está suspensa. Então, eu sinto a vontade, né, para falar colegas. Com vocês está a grande mudança. Vocês influenciam sobremaneira a recepção do que chega na mão do juiz, principalmente quando o juiz que vai recepcionar o pedido, a peça, ele não tem postura sistêmica. E são muitos. São muitos. Então, se nessas 124 vocês conseguirem ser agente de transformação na proporção que eu enxergo, vai ser rápido. E vai ser muito bonito tudo isso. Eu vejo assim, eu vislumbro, me alegro internamente de ver que isso está na mão de vocês e que vocês que vão fazer isso no Brasil. Bem, então, essa é a postura da neutralidade. E tem que haver uma convicção pautada numa verificação de que a violência de qualquer tipo representa e determina o caminhar e o desenvolvimento do conflito. Então, não é desarrazoado afirmar aqui que é notável a importância dos conflitos na vida das pessoas e na comunidade, porque eles trouxeram todo o desenvolvimento que nós desfrutamos. Né? Não foi de ninguém que ficou quietinho, paradinho, e que não fez nada, que a humanidade chegou onde chegou. E isso é sistêmico. O equilíbrio, ele vem... nós vamos daqui um pouquinho falar nas leis naturais, nós vamos falar sobre a filosofia hellingeriana, então é absolutamente compreensível, né, que a gente precisa do conflito, ele é necessário, só que ele tem que ser tomado de uma forma onde se vai quebrar esse paradigma com a postura. Então, o que nós temos na humanidade? Metade da humanidade faz o quê? Se dedica à produção de bens de consumo, não é assim? Bens de uso. E a outra metade? A outra metade, de forma direta ou indireta, ela se ocupa da pacificação, de buscar soluções para esses conflitos. Tanto é que nós temos muitas associações, instituições voltadas para isso. É válido? Claro que é. Quem tem conseguido até hoje?
Vamos lá. Então, nós vemos advogados, políticos, médicos, pessoas, sociólogos, psicólogos, religiosos, filósofos, militares, policiais, que eles têm um foco e uma dedicação profissional em tentar compreender o significado, as causas e os motivos dos conflitos, das crises e das mudanças. Eles empreendem esforços e se dedicam a isso. Mas o ser humano, ele tem, na busca, né, de se preparar, de colocar as questões de forma intelectiva, ele vela e sustenta um conflito e uma disputa. Então, os conflitos, eles são definidos em relação ao conhecimento que nós temos sobre os conflitos. E as soluções, geralmente, elas passam por informações e conhecimento que modifica essa abordagem e a abordagem do problema, e que é como esse processo, ele vem até que se descobre, se chega no ponto de como resolver os problemas e os conflitos. E isso, Bert Hellinger, que ele trouxe, né? Ele criou essa filosofia, ele fez muito bem, né? Essa caminhada toda que eu fui descrevendo aqui, né? Ele fez isso muito bem. Então, o que facilita esse processo é a chamada sociedade da informação e do conhecimento. Vejam, Bert Hellinger teve uma trajetória, todos aqui sabem que ele foi missionário, que ele foi sacerdote, que ele, como missionário, ele foi para a África. E no tempo em que ele esteve na missão na África, ele administrou mais de 150 escolas. E que era tudo que ele não queria, né? Então, aí ele já vivia o que depois ele cunharia, né? Ele ia sistematizar depois. O que ele não queria, ele atraiu com toda a força, né? E foi maravilhoso, porque no período em que ele esteve à frente dessas escolas, o número de aprovados nas universidades dos povos originários ali da África aumentou 13%. Então, aí está a maior prova de que o que ele criou e o que ele fazia de forma, ainda vamos colocar assim, empírica, né? Porque foi o começo da caminhada dele, ele já comprovou que dá certo, que dá resultado. Bem, nós temos, então, que gerar mudança de paradigma e suportar o que veio, né, e o que se coloca. Nós temos muito se caminhou, e isso foi importante totalmente, absolutamente, para chegarmos até aqui. Então, se nós juntarmos tudo isso, nós chegamos à conflitologia, né? Que é uma ciência orientada para a aplicabilidade direta por técnicas, estratégias de intervenções específicas. Isso é a conflitologia. Isso aqui chega num ponto assim que eu digo que é o ponto luminoso para que nós, onde todo esse estudo da conflitologia dialoga com a filosofia de Hellinger. Por quê? O que a conflitologia diz, né? O que ela nos ensina? O que essa ciência nos ensina? Que a diversidade é um patrimônio. E a diversidade, ela não envolve conflito. Mas as dificuldades de compreender a diversidade
vai causar tensão que podem levar a situações conflitantes. Então, os debates científicos e intelectuais são disputas entre as partes que o protagonizam. Disputas e conflitos camuflados, de diferenças, de conceitos e de metodologia. Então, muitas vezes a gente, assim, vai fazer um curso, quer melhorar, tudo mais, e acaba sendo refém, né? De polarização, né? Porque a gente sai de lá achando que aquela forma, aquele jeito é o certo. E, na verdade, o que é o certo é que tudo forma essa diversidade, e essa diversidade nela não há certo nem errado, é uma diversidade. E assim ela tem que ser olhada de forma respeitosa. Nenhuma diferença justifica um conflito. Então, a diversidade ela não pode me levar à elaboração de um conflito, a sustentar uma bandeira, a declarar uma guerra, uma luta, porque não haverá paz, né? Bert diz que o conflito está a serviço da paz. E é isso, né? O conflito está a serviço da paz. O conflito existe para que nós possamos percorrer o caminho da paz, da reconciliação. Então, como que eu posso trazer esse olhar que enxerga o diferente e não polariza? Nada de método cartesiano, né, aqui. Bem, nós chegamos agora no Sami Storch. O Sami, ele cunhou o termo direito sistêmico. E quando ele vislumbrou essa possibilidade de aplicar a filosofia hellingeriana aos conflitos judiciais, o Brasil, então, ganhou aí o direito sistêmico. O Sami, ele esteve aqui no nosso estado em 2016, eu viabilizei isso aqui com a desembargadora Clarice. Foi a primeira formação que foi dada no Brasil, foi no nosso tribunal, para juízes, né? Deixa eu esclarecer bem, uma formação certificada, e fez parte desse primeiro curso o Instituto Oca e o Almir Narras, isso foi em 2016. Quando terminou essa formação, em 2015 eu já havia apresentado o piloto nosso aqui no tribunal. Quando terminou, eu fiz a formação das constelações estruturais com o Guilherme Etchegaray e finalizei com o criador das estruturais, que é o Matias Varga, e a Inci Sparrer, isso em 2017. Nesse ano, a Hellinger Schule, com a Faculdade Novare, abriu a primeira turma de pós-graduação em constelação, com ênfase no direito sistêmico. Então, eu sou fruto dessa primeira turma. Eu fui multiplicadora da Hellinger até agosto de 2020, quando, então, eu fui conhecer a justiça sistêmica, né? Eu me desliguei como multiplicadora, porque o multiplicador ele tem exclusividade e tudo mais. E eu queria continuar caminhando. Então, eu fiz a formação na justiça sistêmica e trouxe também, tive a alegria, né, de conseguir isso de novo aqui no Tribunal de Justiça. Agora, em janeiro de 2021, eu fui instrutora junto aqui com o Décio e o José de Magalhães, que são os instrutores, né, do IDESV, o Décio é o proprietário do IDESV. Nós demos esse curso, essa formação aqui de Justiça Sistêmica no Tribunal de Justiça. Quando nós conseguimos trazer, em 2016, o curso de Direito Sistêmico, nós éramos 60 e alguma coisa, 67 na sala. Nesse curso da Justiça Sistêmica, nós conseguimos proporcionar a formação de 500 profissionais.
Foi incrível, foi maravilhoso. E uma experiência fantástica, transformadora. Bom, então, lá em 2015, eu consegui trazer as oficinas sistêmicas pro TJ. Foi o projeto piloto que virou um programa. Esse programa, durante a pandemia, eu consegui fazer online, eu vou ter, acho que uma amanhã, como os atos presenciais estão suspensos aqui, ainda não podemos realizar os atos presenciais, eu faço online as oficinas. Nós temos aqui registros e estatísticas, né? Eu fiz esse trabalho, de que a postura sistêmica, ela oportuniza e aumenta o número de acordos, conciliações e reconciliações. Então, o que vale a pena, né? Como é caminhar com a postura sistêmica? Por que isso chama tanto hoje? Porque nós nos criamos, eu me formei em 87. Então, advogado bom na minha época era briguento, mas eu não fazia acordo de jeito nenhum, gente. Mas nunca. Acordo era uma palavra que não existia para mim, né? E eu sou enorme, eu tenho 1,54 m, então imagina a pimentinha que eu era, né, na sala de audiência. Não tinha nem tamanho, continua não tendo. E isso veio as nossas formações, o que elas são, na verdade? Uma crescente, né, aquela espiral crescente de conflito, que acabou nesse tanto de processo que nós temos, né? É como se o feitiço virasse contra o feiticeiro. Não, eu não faço acordo. Não, comigo não tem disso. E vou avolumando, né? Então, aquele agente que causou muito e que não se dispõe a ser um pacificador, um colaborador até então. E isso começou a mudar quando? De forma significativa. Vamos falar a verdade aqui, porque aqui está todo mundo em casa, né? Foi com Código Novo, gente. Foi 2015. Que todo mundo falou, uau, é isso, né? E começou o CNJ a fazer formação de mediadores, né? Conciliação, e quando isso, então, expandiu de forma significativa. O que é o direito sistêmico para o pai da criança, né? O que Sami diz sobre direito sistêmico? Ele diz que direito sistêmico é a aplicação das constelações aos casos que nos chegam. E o que diz a justiça sistêmica? E quem é o pai da justiça sistêmica nessa abordagem? É o Décio. O Décio diz o seguinte, que o direito, ele vem e nos diz o que fazer, né? E diz bem, vamos falar que nós temos as melhores legislações, nós temos uma elaboração, um corpo de lei, assim, é fantástico. A gente que anda nos congressos fora, a nossa lei da guarda compartilhada, a nossa lei da alienação parental, nós temos, assim, o nosso código, né? Ficou muito bom. Claro que vai ter sempre um descontentamento e que haja sempre, eu quero que todo ano alguém queira acabar com a lei da alienação parental, eu quero que todo ano alguém fale que a guarda compartilhada não dá certo. Por quê? Porque é disso que a gente está falando aqui, né? Levantem um conflito que nós vamos mostrar como ele nos faz crescer, né? Então, eu tenho colegas que falam assim, de novo, já que, pelo amor de Deus, a gente já falou isso lá em Portugal, a gente já falou disso na Espanha. Que bom que todo dia, que todo ano, alguém queira olhar para isso. E traga os motivos e os argumentos para que nós possamos, lembra lá, sem diagnosticar, sem criticar,
né? Sem querer matar o outro do outro lado. Que a gente já passou muita vontade disso, né? Sem querer eliminar o outro, falar assim, vamos olhar para isso. Porque é uma constante. A vida não para nunca, então vai ter sempre algo novo para nós acolhermos e trazermos. Bem, então, se nós temos tantas leis, né, maravilhosas, que elas nos dizem o que fazer, a justiça sistêmica vem e nos fala como fazer. Isso é lindo. Lindo, lindo, lindo. A preocupação em 2016 no tribunal, quando veio a formação de direito sistêmico, era, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que virar constelador para trabalhar? Eu vou ter que constelar os processos? Então, olha como é bonito esse caminhar e esse desenvolver. E quanto mais a gente fala a respeito, mais amplia e mais vem coisa nova. E o conhecimento, a partir do momento que ele me chega, eu me aproprio dele, ele já transforma. Então, o direito sistêmico para cada um é um. Por isso que a hora que eu fui dar as definições, eu falei do pai de um e do pai do outro. Mas o que foi interessante é chegar para esses 500 cursistas agora, em janeiro, e falar assim, olha, agora nós vamos trabalhar a postura, porque a desembargadora Clarice Claudino da Silva, que foi presidente do NUPEMEC até então, até 2020, ela falou assim, Jaque, você tem que me passar essa postura sistêmica, você tem que me passar a postura. Nós temos que trazer isso para o tribunal agora. Olha, a gente ficou muito tempo, viu, atrás do produto. Que era o que todo mundo falava. Como que nós vamos mudar? Então, trouxemos para o tribunal... Trouxemos para o tribunal, então, esse treinamento da postura. E o que diz isso? Né? O que esse treinamento nos ensinou? Nos ensinou primeiro a olhar para nós mesmos. Primeiro eu, comigo e com os meus. Porque se eu não consigo fazer isso, eu não vou ser um agente multiplicador para o outro. E isso é óbvio, né? O que eu não tenho, eu não passo adiante. O que eu não experienciei, eu não posso levar ninguém ou facilitar para ninguém aquele caminho. Então, nós tivemos aí uma parte teórica e passamos a exercícios práticos. E esses exercícios práticos, sem fazer nenhuma constelação em momento algum, foi altamente transformador. Então, hoje a gente consegue falar sobre atendimento, com os psicólogos e assistentes sociais, como tratar as questões que chegam, os próprios oficiais de justiça, como atuar, né? Como o cumprimento de uma busca e apreensão é menos dolorida, né? Como que uma separação pode ser menos traumática para os filhos ou para o próprio casal parental que não deseja mais, que não quer mais. Não é porque um casal não deseja mais a convivência ou a união ou o matrimônio que isso não vai trazer dor, né? E a elaboração, então, desse atuar é que muda tudo. É que transforma, nos transforma e nos torna transformadores. Então, eu falo por mim, eu disse, né, que eu não ia falar, que eu repito aquele início, o que me levou, mas como isso mudou a minha vida, mudou, eu sou casada com a mesma pessoa há 33 anos, sou mãe de 2 meninos,
Um menino tem 28 anos e o outro menino tem 23 anos. E mudou a minha vida, mudou meu casamento, mudou a vida do meu marido, mudou a vida dos meus filhos e virou um modo de vida, né? É uma postura diante da vida. E que tudo fica mais leve, nós enxergamos possibilidades e a partir do momento que nós nos abrimos para isso, a gente vive umas aventuras interessantes em família também, sabe, gente? É bem legal isso, assim. Tem histórias e histórias aqui em casa, a gente dá muita risada. E é isso. Deixa eu ver aqui o horário, porque, olha, doutora Marta, cronometrado 1 hora. A senhora foi o tempo que a senhora me deu, e agora a senhora falou que era para abrir para se tiver questões. Então, eu encerro aqui. Eu sei que hoje nós estamos em plena terça-feira, todo mundo trabalhou até agora há pouco. Então, vamos lá. Estou aberta aqui agora para dialogar. Muito obrigada. Eu, particularmente, nem gostaria que a doutora parasse, porque está tão bom ouvi-la, né? Está tão maravilhoso. E a senhora sempre traz de uma forma leve. Isso que é a beleza de trazer, né? E também é uma postura sistêmica, né? Como levar isso de forma, né, leve, né? Também é uma postura. Muito obrigada, né? Eu quero abrir, doutor Olício, o doutor Matheus, quer fazer alguma consideração, por favor? E quem quiser fazer perguntas também. Obrigado. Bom, fazer questionamento aqui, eu teria uns 500 para fazer aqui, e tanta coisa que eu ouvi, que aprendi, mas eu só gostaria, se a senhora pudesse fazer a gentileza, quando a senhora comenta aqui que nós somos um sistema, logo no início da vossa fala, a senhora começa a dizer que nós somos um sistema que não tem que haver, nós não temos que ver aqui um lado forte, o juiz, ou o advogado, ou o promotor. Na opinião da senhora, qual o caminho mais curto e menos doloroso para nós materializarmos esse sistema ou chegarmos a esse sistema? O respeito. Não tem outra forma. A primeira postura de respeito, né? O olhar, né, para cada um com respeito. Nós, curioso, assim, nós dessa área, nós temos uma caminhada peculiar, né? A gente trabalhou para estudar, né? Não foi fácil para ninguém. E a gente ainda carregava aquele código, né, doutor, que era o tijolinho, né? Aquilo ali já era uma coisa que era diferente para todo mundo, né? Eu quero esquecer. Carregar aquilo já era, você já tinha que elaborar né? Então, assim, o respeito, né? O respeito. Eu não sou a dona da verdade. O que eu vivo não serve para ninguém, só para mim. Se dá certo ou se dá errado, isso é meu. Eu não posso impor isso para ninguém. Eu acho que o primeiro passo é o respeito ao outro. E eu nunca me arrependi de tratar ninguém com respeito na minha atuação, ou como advogada, ou como juíza, ou como consteladora. Nunca me arrependi de respeitar as pessoas. Muito obrigado. Alguém mais, por favor? Pode ir levantando, questionando, fique à vontade. Doutora Elisa, por gentileza. Boa noite, muito enriquecedora, doutora Jaqueline, amei, né? Eu sou uma adepta do Multiportas, acredito na solução de conflitos, né? Já dizia Carnelutti, composição da lead, aí eu não me enquadrava nessa definição de lead, composição de lead através de uma sentença, onde um ganha e outro perde. Então, quando veio essa mediação, veio essa multiportas, veio arbitragem, veio todas essas formas, esses métodos, né, de solução de conflito que diminui esse litígio,
o que a senhora colocou aí foi muito relevante, né? Principalmente para nós advogados, que temos essa formação de litígio. Mas quando a senhora colocou constelar processos, isso bateu em minha cabeça. Como que o juiz poderá constelar processos? A senhora poderia me dizer um pouquinho sobre isso? Eu posso. Obrigada. Mas vou te falar, doutora, que isso não é importante, tá? Tá. Nós podemos pacificar e solucionar sem constelar, com a postura. E Bert fala isso numa das obras. Ele diz que a constelação é a ponta do iceberg. Ele mesmo já previa isso. Eu não sei se é conflito e paz ou se é assimetria. Depois eu posso até ver, checar, porque eu tenho esse levantamento por conta do mestrado que eu estou encerrando. E então eu concordo que dá nó na cabeça. Agora eu também concordo que cada um de nós, eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Então, se eu não sou consteladora, mas se eu sou católica, eu vou levar isso. Se eu não sou católica, mas eu sou evangélica, eu vou levar isso. Se eu sou vegetariana, eu vou levar isso. Ou seja, o que eu tenho dentro de mim, eu vou sempre levar de alguma forma. Né? Eu e minhas convicções. Né? Por isso que a neutralidade ativa é a solução. Então, eu ser vegetariana é importante para mim. Né? Eu ter a Bíblia aqui, saber a Bíblia e ter lido e tudo mais é importante para mim. Se a senhora chega para mim, a senhora fala, eu sou ateia, tudo bem. Não vou querer te evangelizar. Então, não tem nada que seja menor dentro das concepções, formações, conceitos e preconceitos, né, que seja menor do que ser um constelador também. Entendendo que, quando acontece uma constelação num processo, a confidencialidade ela é aplicada da mesma forma que nós aplicamos na mediação, na oficina de pais e filhos e na conciliação de uma certa forma. Então, em nada difere, né? E se eu fosse da Umbanda e eu fosse vidente e eu enxergasse as coisas tudo, né? E eu pegasse um processo sem revelar isso para ninguém e tivesse clarividência, isso ia mudar? Né? Então, são fenômenos da vida, né? São fenômenos que nós temos contato e que nós não vivemos sem os fenômenos. E a fenomenologia é uma ciência também, né? É a ciência, né, da existência, né, do mundo e da transformação do mundo. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, doutora. Muito grata. Obrigada. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, eu acho assim, essa questão da postura sistêmica, né, doutora Jaqueline, é uma das coisas mais importantes, e principalmente quando as pessoas falam diante dos processos, né? Como ter essa postura sistêmica? Você poderia, a senhora poderia, me desculpe, deixar algo, pelo menos pincelar alguma coisa aqui para essas pessoas que estão aqui? O que seria Vamos estar falar nessa de postura? leis, então? Né? Vamos falar do pertencimento, vamos falar da hierarquia e do equilíbrio. Nós pertencemos a um sistema de origem. Nós estamos vinculados a esse sistema. Quer isso seja o nosso desejo, do nosso agrado, do nosso contentamento ou não. Não tem como eu deixar de pertencer ao meu sistema.
mesmo que isso me envergonhe de uma certa forma, ou que eu tenha críticas em relação aos meus ancestrais, ou que eu não aprove a forma como eles iniciaram uma fortuna ou uma desgraça, né? Eu pertenço e ponto. Isso nada vai mudar. Depois do pertencimento vem a hierarquia. Então, eu estudei, eu fiz direito, eu passei no concurso, e aí eu acho que eu sou a bacanona da família, começo a dar ordem para todo mundo, mandar em todo mundo. Eu acho que eu sei mais que meu pai não está administrando corretamente as coisas, e eu me coloco, então, como a mandona da família. E é bom, advogado e juiz é bom para isso, né? Achando que, ainda mais quando acaba de formar, agora eu vou pôr ordem em tudo, né? E é legal, né? Pensar isso um dia, né? E passar por isso e ter essa ilusão, né? Ter essa criança dentro da gente, né? E o que acontece? Quando eu me arvoro no direito, né, de ocupar um lugar de comando nesse sistema, eu baguncei o sistema inteiro, na minha vontade de mudar todo mundo, de organizar tudo, deixar tudo certo, né? Então, aí eu já infringi a lei da hierarquia. Por quê? Porque cada um tem um lugar. E em relação aos meus pais, aos meus genitores, eu sempre serei a pequena. Né? Se eu pego todo o meu sistema aqui atrás de mim, partindo do meu pai e da minha mãe, eu sou a menor. E que bom que eu sou a menor, né? Que bom que aqui eu posso ser pequena sempre, né? E eu tenho, até hoje eu estava procurando imagem e tudo mais, eu tenho uma foto do meu filho, e ele, quando eles aprenderam a abraçar, né? Porque ainda mais eu que sou baixinha, então eles vinham e abraçavam assim, né? Antes de saber das coisas. Então agora eles vêm e abraçam assim, né? Por baixo. E aí o Arthur, que é o mais velho, ele vem: mãe, agora eu vou ter que te abraçar assim a vida inteira, né? Falei: não, filho. Aí eu subo na cadeira, falo: pode vir agora, vamos abraçar. Aí eu... Então, a gente se diverte, até com essas... faz brincadeira, faz piada aqui. Mas então isso é hierarquia. E o equilíbrio, né? E o equilíbrio, que seria o equilíbrio entre o dar e o receber. E esse tal desse equilíbrio é onde todo mundo juiz, pega a caneta e pau, 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 pau. Por quê? Principalmente na área da infância e na área de família. O equilíbrio de um casal é o casal que acha. Né? É o que eu falei. O que é bom para mim, não necessariamente será bom para outro casal. Olha só, eu vou falar de mim aqui agora, no equilíbrio. Eu me casei, meu marido ficou esperando eu me formar, né, para a gente casar, porque em casa, sem formatura, eu não casava. E aí ele ficou esperando. Eu fiz magistério, fiz direito, aí nós nos casamos. E eu sempre quis fazer concurso. E olha só, o que aconteceu na vida desse homem, gente? Ele é engenheiro. Primeiro a gente veio para o Mato Grosso. Eu sou paulista, eu sou de São José do Rio Preto. Tá? A gente veio para Mato Grosso. Eu fui advogar, ele engenheirar. E eu comecei a fazer os cursos preparatórios. E eu engravidei do Arthur, fazendo curso, escola da magistratura e tudo mais. Esperando o concurso, né? E não vinha o tal do concurso, e o Arthur já ia fazer 6 anos. Eu falei: ó, negócio é o seguinte, vamos ter o outro bebê, porque o concurso não vai sair, né? O que aconteceu? Isso mesmo. Eu fiquei grávida e abri o concurso. Aí ia fazer prova barriguda, ia fazer prova com ponto e tudo mais. Eu fui para uma comarca, quando eu passei, aí eu já tinha o Arthur com 6 e o Lourenço bebê. Onde no estado de Mato Grosso faz aquele biquinho,
lá, Divisa com Pará, foi minha primeira comarca lá. O que esse homem teve que fazer? Ele ia para lá todo fim de semana. São 700 quilômetros daqui, mas como é longe, tem estrutura, tinha voo, né? E tudo, tem voo até hoje. E isso vai assim, aí fecha a empresa aqui, vai nos acompanhar. Tem muito casamento que acabou quando a mulher passou na magistratura, mas muito. Tem uma geração aqui que não tem, gente, mulher casada. Agora as novas, as mais novas depois de mim, já tem outra estrutura. Mas, e eu sempre, a gente foi se equilibrando, se acomodando, né? Vendo o que era possível para nós dois. Então, isso é equilíbrio. O que para muita gente não deu certo e não se sustentou uma relação, nós estamos aqui até hoje. Né? Isso é equilíbrio. O equilíbrio entre os genitores ou os pais e os filhos é o desequilíbrio total. Né? Tem que ficar assim, ó. Por quê? Os pais dão sem medida e os filhos têm que tomar tudo que os pais dão, para que seja possível o desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes, desses meninos. Então, essas são as leis naturais. Mas antes da prática das leis naturais, vem o que eu falei para o doutor Matheus, o respeito, o não julgamento. Né? Onde há arrogância, não há respeito. Né? Onde eu me acho melhor que alguém, não há respeito. Então, o início é esse. Está bem, doutora Jaqueline, muito obrigada. Gostaria de saber se alguém quer fazer mais alguma pergunta, porque a gente já está, né, não quero ocupá-los com tanto. A gente ficaria aqui tendo aula até umas 10 horas com a doutora Jaqueline, porque com certeza o que ela mais tem é trazer conteúdo para nós, né? Mas também entendo que a gente tem esse compromisso de encerrar. Se alguém quiser fazer mais alguma observação, por favor, né? Se não, nós vamos dar por encerrada o nosso encontro. E eu gostaria muito de agradecer a todos que estão aqui, agradecer a doutora Jaqueline por estar disponível, doutor Matheus, e cada um que se inscreveu e veio ampliar seu conhecimento, veio contribuir, veio estar presente. Muito obrigada. Doutora Lisandra também. Quem sabe a gente faça um encontro, você trazendo as experiências que você também tem na sua comarca. Isso vai ser muito Claro. bom. Cada vez mais a gente estando aqui com vocês, por favor. Eu fico à disposição e eu gostaria realmente, sem atrapalhar o tempo, mas dizer da minha alegria e minha honra de poder estar nesse evento aqui com a colega Jaqueline e aproveitar o momento para manifestar minha profunda gratidão, assim, por todo o apoio que ela nos deu aqui para poder encaminhar o nosso projeto ao Rio Grande do Sul, né, o nosso tribunal já foi encaminhado, e a doutora Jaqueline foi incansável realmente, né, e eu tenho certeza que não só o Brasil, mas por todos os lugares onde ela já passou, né, tem uma grande bênção de ter pessoas como ela, o Décio, inclusive chegou hoje o livro dele aqui, que ele me encaminhou, tô lendo aqui, então é uma grande honra e é uma graça muito grande a gente poder ter pessoas como eles, né, iluminando nossos caminhos e já ter iniciado esse caminho, né, que agora com certeza vai se tornando mais fácil, né, para todo mundo que vem. E eu tenho certeza que se o Brasil inteiro está já nesse patamar de conhecimento, né, das posturas sistêmicas, se deve muito em